Marlene, me ajuda. Não, Marlene nada. Marlene nada. Vale. Ó, ela é maratonista e ela ajuda outros atletas a performarem melhor por um detalhe: respiração. Eu não respiro muito bem, eu tô curioso. Eu quero correr melhor. Então vai, você não é acabou. metido atleta que você Bora, vai. Marlene, nem quero você mais, Então viu? que corre, não sei o quê. Olá, estamos em mais um Boro Talks e hoje eu tô aqui com uma convidada espetacular, que ela é amada por todo mundo, amada pelos amigos, amada pelos colaboradores. Estamos aqui falando com doutora Germana, otorrinolaringologista. Muito obrigado, Gê. Obrigada Seja pelo bem-vinda ao Boro convite. Talks. Muito obrigada. E aí, eu já falei que ela é otorrinolaringologista, mas eu quero saber de você, Gê. Quando você fala que você é otorrino, o que as pessoas acham que você faz? Todo mundo pensa que eu passo o dia inteiro tirando cera do ouvido. E o pior de tudo, já tirou as minhas ceras. Porque olha, eu tenho uma descamação, né? Vira e mexe, a gente tem que limpar esse ouvido. Isso acontece com todo mundo e tá tudo bem. É isso que importa, né? Não é sujeira, não é falta de higiene. Não é, e nem pode ficar passando Sim. cotonete o tempo inteiro, né? Exatamente, não é pra ficar limpando o ouvido em casa. Tem especialista pra isso, temos médicos pra isso. Então vamos começar o nosso bate-papo, vamos começar então nossa conversa, primeiramente com uma questão que eu tenho em casa. Juliana, minha irmã, todo mundo conhece Juliana, né? Viciadaça em Neosoro. E aí eu vejo que muitas pessoas, depois eu comecei a ver tias minhas, amigos meus, todos têm um Neosoro na bolsa, ou Neosoro, ou algum outro produto para desentupir nariz. Quero saber de você, isso é bom, isso é ruim, não faz diferença? Como que funciona? Isso é muito ruim. Inclusive, já examinei a Ju, já pedi exames, Juliana, ela tá me devendo vendo, os Ju? exames que eu pedi. Mas é super comum mesmo as pessoas serem viciadas no Neosoro, Afrin, esses vasoconstritores. É muito comum pacientes Eles falarem... são vasoconstritores. São vasoconstritores. Então, são gotinhas para desobstruir o nariz. É muito comum, principalmente em paciente que tem rinite, que vive com o nariz entupido, aí em algum momento alguém ou foi na farmácia, viu essas gotinhas, algum amigo falou, começa a usar e quando você pinga no nariz é uma maravilha, desobstrui na hora. Porque o que causa a obstrução nasal na rinite, nas crises de resfriado, em geral é um inchaço da mucosa nasal, da concha nasal, que é o que todo mundo chama de carne esponjosa. A concha nasal ela é super vascularizada, então ela é cheia de vasos sanguíneos, esses vasos ficam dilatados, ficam inchados. Quando a gente pinga essas gotinhas, eles murcham, eles retraem e melhorando a obstrução nasal na hora. Então por isso que quando pinga o paciente sente aquele alívio de imediato. E isso é muito bom para maratonistas, essas coisas? Não, porque a medicação causa um efeito rebote. Então, Efeito rebote, então vai. isso é muito importante entender, porque às vezes, num quadro agudo, o paciente não tem rinite, está num resfriado, aquele resfriado horrível que o nariz fica totalmente tampado. Não teria nenhum problema em usar o Neosoro por 3 dias. Não causaria nenhum problema. A questão é, a partir de 3 a 5 dias de uso, então um uso bem curto, já leva a esse efeito rebote, que é, cada vez que você pinga a medicação, ele tem um efeito por menos tempo e ele obstrui ainda mais. Então ele faz aquela vasoconstrição, murcha a mucosa nasal, só que depois de um tempo tem uma vasodilatação, então um inchaço do vaso sanguíneo de forma muito mais intensa do que estava antes. E aí, a cada vez que você usa a medicação, ela age por menos tempo e o vaso incha muito mais. E aí, o paciente começa a precisar usar cada vez mais a medicação. Então é uma dependência É uma mesmo. dependência mesmo. Então, é super comum os pacientes falarem, eu fiquei viciado em Neosoro, porque é isso. A medicação que hoje você usava 2 vezes ao dia, daqui uma semana você usa a cada 4 horas. E aí vários pacientes vêm falando, não, eu tenho um Neosoro no quarto, um na sala, um na bolsa. E isso é muito comum mesmo. É muito comum, a ponto de alguns pacientes falarem que não conseguem dormir se não tiver um Neosoro do lado da cama. Pacientes que falam, não, eu já saí à noite, de madrugada, para ir na farmácia comprar um vasoconstritor. Igual quem fuma. Né? Causa uma dependência mesmo. E essa dependência que causa, a gente precisa tratar, porque ela não faz bem. Tem esse efeito rebote, cada hora você vai ter que usar mais. Pensando em tratamento, como que você faz, como que você orienta normalmente os desmames? Então, o desmame tem que ser bem gradual. Não adianta falar para o paciente parar de um dia para o outro que não vai conseguir.
Então, em geral, o que eu começo é tratar a rinite do paciente, a gente entra com um corticoide nasal, em algumas situações entra até com um descongestionante sistêmico, tipo Decongex, Allegra D, para ele ter um efeito do descongestionante nasal e, paralelo a isso, começa a diluir a medicação, o vasoconstritor. Então, eu sempre falo, pega todos os frasquinhos que tiver em casa, vai esvaziar tudo pela metade e completar com soro fisiológico. E fala para o paciente continuar usando igual ele tem o hábito de usar. Deu uma semana, ou quando o frasco chegar na metade, enche de novo com soro. E vai ficar fazendo isso por um mês, enquanto vai começar a medicação de tratamento. Então, o corticoide nasal, o antialérgico. Ótimo. Porque aí a gente vai diluindo a medicação de forma gradual e consegue tirar. Em alguns casos mais extremos, que o paciente realmente não consegue tirar a medicação, a gente até indica a cirurgia, faz a cirurgia para redução da concha nasal, para conseguir melhorar a respiração de forma definitiva e a pessoa ficar sem a medicação. Pensando nessa obstrução, então, respiratória, realmente prejudica um pouco a performance de atletas, de corredores, maratonistas. E para quem não sabe, a doutora Germana é maratonista, né? Então, pensando nessas pessoas que correm, eles conseguem ter realmente um ganho muito bom na sua performance, no seu tempo, quando eles estão menos obstruídos, pensando em cirurgias? E se sim, quais seriam as cirurgias e como faria o diagnóstico? Bom, a gente tem que pensar que nós respiramos pelo nariz, então nossa respiração é predominantemente nasal, não é pra gente respirar pela boca. E respirar pela boca até dá alguma questão estética, né? Você não desenvolve os seios maxilares, isso deixa um pouco retraído, né? A criança que é respirador oral, quem é respirador oral desde a infância, são aquelas crianças com a face alongada, exato. Tem olheiras profundas, os dentes a mordida fica aberta, então aquele dente pra frente. Então tem várias repercussões, mas pensando no adulto, então a gente tem que respirar pelo nariz. A respiração nasal tem algumas funções, então vai filtrar o ar, tem a função de barreira de defesa contra micro-organismos, vírus, bactérias, vai umidificar o ar. A partir do momento que a gente respira pela boca, a respiração oral não é adequada, traz vários prejuízos. Pensando isso no atleta, quando a gente faz uma atividade física, principalmente a corrida, uma atividade mais intensa, quando a gente começa a respirar pela boca, a gente vai ter uma respiração oronasal, conforme vai aumentando a intensidade da atividade física. Mas se a gente não respira pelo nariz, isso vai exigir um esforço muito maior da respiração. E a gente vai perder esses benefícios da respiração nasal. Então, a gente vai aumentar muito mais a frequência respiratória, levando a um aumento mais acentuado da frequência cardíaca, aquela sensação de cansaço, fadiga, aquela dorzinha, né? Dor do diafragma, que acaba levando à dificuldade da respiração. Uma vez que a gente melhora a respiração do atleta, da pessoa que corre, ele consegue desempenhar melhor a corrida. Não quer dizer que, eu vou reduzir o meu pace, vou reduzir meu tempo da maratona só com a cirurgia do nariz. Não é isso. Mas a gente consegue impactar bem no desempenho esportivo. Então, a gente precisaria fazer uma avaliação clínica dessa pessoa, desse paciente, para avaliar se ele tem um desvio de septo, um inchaço da concha nasal. E aí, a cirurgia, a gente faz a septoplastia, que é a correção do desvio, a turbinectomia, que é a redução da concha nasal, com o intuito de melhorar a respiração para melhorar o desempenho esportivo. Então, isso a gente vê muitos pacientes que treinam, mas às vezes não conseguem respirar bem, ficam fadigados, ficam cansados, têm essa dor do diafragma ou ficam com a frequência cardíaca muito alta durante os treinos. E quando a gente melhora a respiração, acabam tendo uma melhora no desempenho, nos treinos. E outro ponto que a gente tem que pensar é em relação ao sono, porque o sono é fundamental para o atleta. Exato. Então, sono, treino e alimentação são os pilares aí fundamentais para o bom desempenho esportivo. Quem tem um desvio de septo ou quem tem amígdala grande, quem respira mal, respira pela boca, às vezes ronca, tem apneia do sono. Então ele também não tem um sono bom. Na hora que era para ele recuperar no descanso, no sono, ele não recupera. Às vezes tem um sono fragmentado, fica tendo várias pausas respiratórias à noite, acorda várias vezes ao longo da noite, acorda cansado, sensação de fadiga. Então, não é só na hora do treino em si, mas querendo ou não, a gente melhora o sono do atleta, a gente melhora o desempenho dele também. Excelente. Então, pensando no desvio do septo, por exemplo, o desvio de septo também pode estar relacionado com roncos. Sim, com certeza. E quando existe um desvio de septo relacionado com ronco, é só a cirurgia mesmo que a gente tem para corrigir ou não?
tem outras possibilidades de tratamento, mas o ronco, ele é causado por algum ponto de estreitamento na via respiratória. Certo. Então, ou porque o paciente tem o nariz entupido, porque tem um desvio de septo, uma hipertrofia da concha, ou porque ele tem a amígdala grande. Tá. São os dois principais motivos. Tirando outras situações, como excesso de peso, sobrepeso, obesidade, flacidez da musculatura, mas de coisas que a gente consegue atuar com cirurgia, seria a parte do desvio de septo, a parte das amígdalas. De retirada e das aí, amígdalas. o ideal seria, se o paciente tem essas alterações anatômicas, a gente operar. Ótimo. Não, o paciente não quer operar, tem alguma contraindicação para cirurgia, a gente pode tentar o uso do CPAP, aquele dispositivo, aquele né? dispositivo, que a gente pode tentar, mas assim, é desconfortável, a adesão do paciente é mais difícil. Tem até uns dispositivos de narinas, né? Que você Sim. coloca na narina fica mais aberta e... Esses dispositivos que são os dilatadores nasais. Às Isso. vezes é super comum. Você já deve ter visto no parque alguém correndo com esses dispositivos ou com Sim. aquelas fitinhas na narina. E aí muitos O pacientes... que é isso? Muitos pacientes perguntam, vale a pena eu correr com aquela fita porque eu sinto que eu respiro melhor. Aquelas fitinhas e os dilatadores nasais, eles abrem a área da válvula nasal, que é o principal ponto de estreitamento do nariz. E alguns pacientes têm uma insuficiência dessa região. Com certeza você já viu isso nas total. cirurgias. Você consegue fazer isso como? Isso é um bom teste. Como que você avalia esse teste da válvula? A gente pede para o paciente fazer uma inspiração profunda. Então, quando faz a inspiração profunda, alguns pacientes percebem que colabam essa região. O meu Então até fica- colaba um pouquinho. Mas é muito pouco. É muito discreto. Quando você tem essa incompetência dessa válvula, Fecha completamente fecha o nariz. completamente. Para esses pacientes, nessa situação específica, pacientes com insuficiência de válvula, os dilatadores, os adesivos podem ter um benefício, porque eles abrem o adesivo, ele estica essa região, que é a Sim. região da válvula, e os dilatadores, eles ficam apoiados bem na válvula nasal. Tá. Então, nessas pessoas, de forma específica, ele teria algum benefício. Só que é a minoria dos pacientes que tem isso. Então, de forma geral, a gente não vai recomendar o uso desses adesivos, dilatadores, para todo mundo que corre e sente que o nariz fica entupido, porque a minoria dos pacientes vai se beneficiar disso. Ótimo. Então a gente falou bastante dos maratonistas, né? Mas agora a gente tem que lembrar que tem muita gente com queixa de ronco. E ronco acaba sendo até um divisor de águas, uma briga de casais e tal. Sim. E temos hoje em dia tratamentos minimamente invasivos com roncos, né? Fala um pouquinho como que a gente pode fazer, como que seriam os resultados, porque se você aí tem ronco e você quer melhorar seu ronco porque sua esposa ou seu marido estão se incomodando, saiba que a doutora Germana às vezes pode ter sua solução. O ronco é uma queixa super comum e em geral é isso. Ou vem o marido ou a esposa reclamando que o outro tá roncando. Ó, eu não ronco, viu? A Renata tá de Vamos prova. perguntar pra Você Rê. ronca? Você ronca? Eu não ronco. Aqui, ó, aqui na plateia tem gente que ronca, viu? Tem gente que ronca. Então, assim, o ronco, ele causa um problema social, porque às vezes os pacientes vêm assim, eu tenho vergonha de viajar numa turma, porque vai ficar na mesma casa, vou roncar, alguém vai se incomodar, vai ter que dividir quarto. Então, ele tem várias causas. Como eu falei, pode ser desde o desvio de septo até a amígdala hipertrofiada muito grande, que a gente tem que pensar em cirurgia. Mas alguns pacientes têm uma flacidez da musculatura da região da garganta, do céu da boca, do pilar das amígdalas, mas não tem a amígdala grande em si. Aí a gente tem técnicas menos invasivas hoje, como o laser. Então, Que ela tá desenvolvendo uma das técnicas de laser. Laser aqui na Boro com para tratamento de ronco. sim, a ideia do laser é estimular o colágeno dessa região. Então, isso para todo mundo, principalmente para nós mulheres, a gente vai perdendo colágeno de forma acentuada aí ao longo da vida, principalmente pós-menopausa. Sim. Então, é muito comum pacientes... Minha mãe, você conhece minha mãe? Sim. Atleta, super magra, sempre praticou muita atividade física, pós-menopausa começou a roncar. Ela não tem as amígdalas, porque ela tirou as amígdalas na infância, então é aquele paciente que você olha e fala, nossa, ele não tem nenhum motivo para roncar, por que tá roncando? Frouxidão, E flacidez. aí, quando a gente olha, a garganta, a parte da musculatura tá toda flácida, o céu da boca tá todo caído, vai ficando mais fechado, mais estreito. Tá vendo? Não é só a pele que fica flácida, o corpo inteiro fica flácido. O corpo inteiro perde colágeno. A gente pensa no laser só para a pele, para sustentar e estimular o colágeno, mas acontece a mesma coisa na garganta. Então,
Então, hoje existem esses protocolos com laser para a gente estimular o colágeno dessa região, para estimular uma fibrose, uma retração, ganhando espaço da respiração e melhorando o ronco de forma menos invasiva, sem cirurgia, sem dor. Isso a gente faz no consultório, né? Sem anestesia. Excelente, muito bom, excelente. Pensando então nessas questões cirúrgicas, nessas questões profissionais, conhecemos um pouco e temos muito ainda assunto para falar com a doutora Germana, mas, doutora Germana, também é a G amiga, a G esposa, a G maratonista, e a gente tem que conhecer esse lado pessoal da G também. Então, G, me conta aí, hoje um dos seus maiores pilares pessoais, sem ser a profissão, é realmente a atividade física, um dos seus maiores desafios, o seu tempo gasto fora da profissão, um dos maiores é com a corrida. Me conta, como que veio essa virada de chave para você, para começar a gostar muito da corrida, o que te incentivou, na verdade, e como que você teve tanta alta performance, porque é uma maratonista de mão cheia, assim, você não tem noção os paces dela que ela vai divulgar pra gente. Conta pra mim, como foi essa virada de chave? Bom, acho que o esporte sempre esteve na minha vida, assim, desde pequena, meus irmãos, a gente sempre fez muita atividade física, muito esporte. Comecei no balé, não gostava do balé, mudei pro karatê. Karatê, Não sei se você sabe, mas eu sou campeã pan-americana de karatê. Mentira. Você é campeã pan-americana. Pessoal, vocês estão vendo aí? Campeã pan-americana de karatê. Não é possível. Sim, juro, fui pro Pan-Americano 2 vezes, em 2006 e 2008. Não, para, verdade. Em 2008 fui campeã pan-americana de karatê. Eu vou querer ver um golpe seu. Não. Eu vou querer ver um golpe seu. Então, assim, sempre pratiquei muita atividade física. Na época da faculdade... Não, só uma dúvida. O karatê é aquele lá? Assim? Eu fazia só a parte de luta. O karatê tem a luta e tem o kata. O kata são esses movimentos que a gente fala que é a luta imaginária. Tá. Eu só competia na luta mesmo. Eu vou querer muito saber, cara. Ótimo. Então, e aí? quando eu entrei na faculdade, eu acabei parando totalmente o karatê, porque realmente nessa época eu treinava 6 vezes por semana, era uma dedicação bem intensa. Então, depois que eu fui para a faculdade, eu parei o karatê. E eventualmente eu corria com a minha mãe corre, minha tia corre, participava de umas provinhas de 5 quilômetros no máximo, nunca tinha corrido mais do que isso. Quando mudei para São Paulo para fazer a residência, na época da residência, parei totalmente a atividade física, aquela época horrível na nossa vida, que é muito puxado, então eu praticamente não fazia atividade física, era extremamente raro. E aí, quando eu terminei o meu fellow, que é depois da residência, 1 ano a mais de especialização... vamos falar, você fez então os 3 anos, depois de 6 anos de medicina, a G fez então 3 anos de otorrino e depois mais 1 ano de fellow de rinologia, né? De rinologia, na parte de nariz. Então, depois que eu terminei o fellow, eu falei, não, eu preciso voltar a praticar atividade física, é uma coisa que eu sinto falta. E aí, eu coloquei como um objetivo. No fim de 2021, já tinha 1 ano que eu tinha terminado, eu falei, não, ano que vem eu quero correr uma meia maratona. Minha mãe já tinha corrido algumas meias, minha tia também já tinha corrido. Aí eu chamei elas, falei, quero correr a meia maratona do Rio. Do nada? Do nada. Eu falei, preciso de um incentivo, um objetivo. Eu falei, então... O objetivo dela era simplesmente uma meia maratona, não era uma corrida de 5 km, uma corrida de 10 km. Karateca! Ela era karateca, é por isso, é de 21 km. Eu coloquei, em agosto do ano que vem, quero correr a meia maratona do Rio, que é uma maratona super bonita, um percurso maravilhoso, plano. Chamei minha mãe, minha tia e o Igor, né, meu marido, e falei, todo mundo tá inscrito, vai todo mundo correr comigo. E aí comecei os treinos e realmente gostei muito. Então você vê a sua evolução. Esses dias eu tava vendo assim no meu relógio, no histórico do relógio, os meus treinos lá no começo, muito mais devagar. Divide como que eram. Quanto que era seu pace? Meu pace, raramente eu ficava abaixo de 6, eu ficava 6,30, 6,40. E em quanto tempo você ficou assim? Fiquei aí quase uns 6 meses nisso. Consegui evoluir bem, tanto que a minha primeira meia maratona, essa do Rio, eu fiz já para um pace de 5,25. Então, consegui evoluir bastante. Em quantos meses? Foram 8 meses de treinamento. Poxa, 8 meses. Você conseguir sair de 6 e tanto para 5,25 o pace? Foi muito bom. Muito bom. E aí começou aquela
dá aquela formiguinha assim, será maratona, vai ser um desafio muito maior. E realmente, quando a gente pensa, todo mundo, poxa, correr 42 quilômetros 42 quilômetros é muita coisa. Não consigo. E eu sempre quis conhecer Berlim, era uma cidade que eu tinha muita vontade de conhecer. E uma das majors, que são as principais maratonas do mundo, para quem não sabe, tem 6 majors que são... Quais são elas? Berlim, Londres, Tóquio, Nova York, Chicago e Boston. Então, são as 6 principais maratonas. Essas maratonas, você não consegue ir lá e fazer sua inscrição. Ou você tem que ser sorteado para poder participar, ou você tem que ter um índice específico. Você tem que ter corrido uma maratona antes e comprovar um tempo por categoria. Caramba! Aí eu falei, vou me inscrever para o sorteio de Berlim. Se der certo, é porque Deus quer que eu corra essa maratona. Caramba! E aí? E eu fui sorteada de primeira, assim, conheço algumas Deus pessoas... queria a karateca virar maratonista? Algumas pessoas que eu conheço já tentaram por 2, 3 anos o sorteio, nunca tinham sido sorteadas e deu certo. Falei, não, então agora eu vou treinar. E aí foi em 2023, o sorteio saiu em dezembro de 2022, então de janeiro de 2023 até setembro, que era a data da prova, eu fui assim, 100% foco em correr. Treinando quantas vezes por semana? A corrida eu estava treinando em torno de 4 vezes por semana. E fora fortalecimento, fisioterapia. Todos os dias você estava treinando? Todos os dias. E muda todo o estilo de vida, alimentação. Então, estava acompanhando com a nutricionista, alimentação super regrada. Bebida alcoólica acaba reduzindo bastante. Então, muda todo o seu estilo de vida, E estava né? sendo um foco, não estava sendo um fardo pra Não, foi uma delícia, foi muito legal. Então, a prova foi surreal, foi E incrível. qual foi o seu pace nessa prova? Foi 5h30. 5h30 em 42 quilômetros. Deu 3 horas e 53 de Meu prova. Meu Deus, você é muito rápida. Que isso, menos de 4 horas. Meu objetivo era fazer em menos de 4 horas. Queria fazer abaixo de 4 horas e deu certo, foi incrível. Meu, G, você é maravilhosa, você é incrível, na verdade. Pensando então, quem tá querendo dar um pontapé inicial, o que você falaria para essa pessoa que tá querendo correr uma maratona, só que é super sedentária, ainda não sabe? Como que você falaria para ela? Eu acho que a gente tem que ter objetivos. Então, às vezes, quando a gente não tem um objetivo claro, fica tudo mais difícil, assim. Por que eu vou sair hoje para correr? Poxa, hoje tô cansada, hoje trabalhei muito. É muito fácil a gente se recompensar com outras coisas, né? Hoje o dia foi super cansativo. Vou pedir um hambúrguer porque eu mereço. Vou comer um chocolate porque eu mereço. Então, a gente tem um foco, um objetivo, eu acho que faz muita diferença. É isso. Não precisa ser legal, correr, né? Para quem é sedentário, não precisa ser correr a maratona, mas fazer uma prova de 5 quilômetros é tão gostoso. Exato. Colocar, até o fim do ano eu quero conseguir correr 10 quilômetros. Então, eu acho que isso muda a vida. E o mais legal para quem está começando é porque você consegue observar o seu desenvolvimento e isso melhora muito mais rápido do que hoje em dia você, né? Hoje em dia você está melhorando, mas assim, a sua melhora é em milésimos, segundos e tal. Para quem está começando, tem uma melhora em números mesmo, que é algo que incentiva muito rápido, né? Sim. E isso acaba melhorando muito. É muito legal, assim, para Berlim, uma amiga minha da faculdade que se formou comigo foi junto, porque, na verdade, ela queria ir pro Oktoberfest depois. Ela falou... Bem parecidos os objetivos. Quando eu contei pra ela era na mesma época do Oktoberfest, ela falou, então eu vou com você pra assistir sua maratona, mas depois a gente vai pro Oktoberfest. Eu falei, tudo bem. E você foi? Fui, pra acompanhar também ela no Oktoberfest. Certo. O Igor queria ir pro Oktoberfest. Que bom! Então vamos equilibrar. Mas ela amou a maratona. E ela era super, assim, fazia academia, mas não tinha uma atividade física que amava. A gente chegou de viagem depois da Alemanha, ela começou a correr. Ela não corria absolutamente nada. Estava um pouco acima do peso, ela corria pace 8, bem mais lenta, com muita dificuldade. E ela começou a colocar objetivos. Isso foi em outubro do ano passado, ela falou, até o fim do ano, até dezembro, eu quero correr uma prova de 5 quilômetros. Correu 5 quilômetros. Agora em abril, eu fui para Mendoza correr a meia maratona de Mendoza. Tinha prova de 10 quilômetros. Ela se inscreveu para a prova de 10 quilômetros e colocou como novo objetivo. Até abril quero correr os 10 quilômetros em Mendoza. Foi comigo e correu. Mentira. Então, Como que é o nome dela? Luciana. Luciana, parabéns para você pela sua determinação. Continua.
Continua assim. Então isso é incrível, como a gente consegue incentivar as pessoas. Às vezes quem não corre não entende. E como é saudável, né? É Como muito faz saudável. bem a corrida ou o exercício físico para nossas performances profissionais, no nosso dia a dia como casal, como tudo, né? Como tudo. Hoje, vários psiquiatras já falam, recomendam atividade física como tratamento para quem tem ansiedade, para quem tem depressão. E porque muito. muda completamente a pessoa. Então, acho que não precisa ser um objetivo, 42 quilômetros, óbvio que é uma coisa muito distante para muita gente, mas colocar um objetivo de correr 5 quilômetros já consegue mudar. Maravilhoso. E hoje, pensando em objetivos, qual que é o próximo objetivo da G? Bom, então da G, atleta amadora, eu vou correr a Maratona de Porto Alegre esse ano. De Porto Alegre? Que seria daqui 15 dias. A Maratona de Porto Alegre seria dia 15 de junho, então por tudo isso que aconteceu foi adiada para setembro. Então acaba que eu vou ter um tempo aí a mais de treino, mas meu objetivo para essa prova em setembro em Porto Alegre seria conseguir o índice para o ano que vem eu correr a Maratona de Chicago. Quando será o índice? Que eu tenho que fazer em 3 horas e 10. Vai acontecer! Eu tô na torcida, todo mundo na torcida pra doutora G conseguir 3 horas e 10. 3 horas e 10, desculpa, 5 e 10 de pace, de ritmo. 5 e 10 de pace que dá? 3 horas e 40. 3 horas e 40. Isso. Pô, você tá muito próximo. Eu tenho que diminuir 13 minutos do meu tempo do ano passado. Você tá muito próximo. Vamos tentar. Você vai muito próximo, cara. Mas 5 e 10 de pace? 5 e 10 de pace. Agora em Mendoza foi exatamente o que eu fiz. Meu na Deus do meia céu. maratona. Então já era eu tentar o nosso planejamento, fazer essa prova nesse ritmo para ver como eu ia me Você sentir. conseguiu. E foi bem. Então o objetivo para o segundo semestre é esse. Determinação, foco, é isso aí. Então, antes de saber desse próximo objetivo, a G citou Porto Alegre, a gente já está aqui fazendo algumas ações para o pessoal, então sempre deixar e reiterar para todo mundo, eles estão precisando de ajudas e a ajuda não é só agora, a ajuda vai permanecer por vários meses, então nós precisamos ainda estar atentos com Porto Alegre, com o Rio Grande do Sul, para entender o que eles estão necessitando, né? E com certeza, em setembro, você terá uma excelente maratona lá, se Deus quiser, tudo resolvido, e continuem ajudando. Mas, pensando então no outro objetivo, o objetivo da doutora G, qual que seria o objetivo da doutora G profissional? Bom, atualmente na parte profissional, atendo aqui no consultório, né, aqui na Boro, que é o meu foco maior agora, então consultório, fiz essa especialização na parte de nariz, sempre me atualizando nessa parte ronco, rinite, que são os principais tratamentos aí que a gente tem dessa área da parte nasal. Então, Excelente. o objetivo maior agora focar aqui no Tratamentos minimamente consultório. invasivos. É isso aí, e é espetacular. E agora, vocês sabem, ela é corredora, ela não tem, ela tem uma alta performance na atividade física dela, só que ela se cuida, porque assim, a gente tem que lembrar, os corredores ficam um pouco mais flácidos, né? Tem que cuidar. E você se cuida, né? Sim, com certeza. Meu cirurgião plástico aqui. Isso aí. Ó, aqui, ó. Contatos também, ó. Depois, ó, só ver lá na agenda. Ah, brincadeira Todos os à parte. procedimentos em dia, porque realmente o pessoal faz diferença. Porque a corrida realmente ela gera um estresse oxidativo muito grande e isso acaba gerando maior flacidez e aumentando as chances de um envelhecimento um pouco mais precoce e gradativo. Agora a G está bem gerenciada quanto ao envelhecimento, então tá muito bem. Bom, filhos, tem alguma questão? Não tenho filhos, né? Isso. Não tem, ainda não tá nos planos. Ainda não está nos planos, mas ela é muito novinha, viu, pessoal? 30 anos? 30 anos. Novinha demais, é isso aí, mas daqui a pouco vem e é importante só saber porque realmente agora a gente está pensando em outras maratonas e isso poderia comprometer alguma parte, Sim, né? com certeza. Acho que os treinos da maratona são treinos muito intensos, então agora não tem esse objetivo de filhos, mas eventualmente no futuro podemos pensar, quem sabe. Eita, já pensou? Igor, vamos lá, hein? Atualmente estamos curtindo nossos afilhados. Vocês têm muitos afilhados. Muitos afilhados. Meu Deus do céu, eles são os padrinhos que mais têm afilhados, as pessoas que mais têm afilhados na vida, viu? Então estamos curtindo muito nossos afilhados por enquanto. Bom, isso que são segundo os pais. Sim. Vamos agora para o bate-boro. Bate-boro. Então eu faço uma questão, uma palavra, e você volta com uma outra palavra ou com uma expressão.
estilo Marília Gabriela, né? Vamos lá. Vamos lá. Quando a gente pensa em família para você, família seria? Penso na minha mãe, que Na é sua a mãe. matriarca, Excelente. quem comanda tudo. Muito bom. Você mudaria algo em você ou algo que aconteceu já com você? Não sei, acho que não. Não? Fui muito feliz, acho, nas minhas escolhas. Excelente. Se você não fosse médica, otorrinolaringologista, o que você seria? Bom, isso é difícil. Acho que talvez eu seria psicóloga. Psicóloga? E ela é boa, viu? Ela é boa, ela conversa, ela fala de um jeito. Vixe, maravilhosa. Pensando em maior conquista, qual seria? Até hoje. Acho que foi ter vindo para São Paulo fazer a residência aqui em São Paulo. Foi É um uma desafio. coisa que eu me dediquei muito, muito mesmo. E você era muito jovem, né? Eu era muito jovem, eu entrei na faculdade muito nova, então eu me formei muito nova. E desde o momento que eu decidi que eu queria otorrino, eu fiquei muito tempo em dúvida entre otorrino e cirurgia, mas quando eu bati o martelo que eu queria otorrino, eu queria vir para São Paulo, não fiz nenhuma prova em Goiânia. Só São Paulo. Só fiz prova aqui em São Paulo, então assim, foram vários e vários meses de dedicação exclusiva a isso, assim, estudando, focando legal. 100% na residência. E a conquista te mostrou um grande amor, com quem você se Sim. casou, um casamento belíssimo, com quem você se estabeleceu aqui em São Paulo, a cidade, hoje em dia é sua cidade, É. né? E ó que beleza, então, e realmente eu acho que foi a maior conquista, pensando, eu acho né? que foi a mudança mais radical, talvez, da minha vida. Você queria fazer cirurgia, você pensava em cirurgia? O que Pensava você pensava daí? Já O tinha? Igor, ele realizou os meus sonhos que eu não fiz. Porque eu ia fazer cirurgia para fazer gastro e endoscopia. Mentira! Ele dá risada, porque ele fala, gente, quem pensa em fazer endoscopia na Só graduação? você. Eu fui para Chicago, num congresso, apresentar trabalho de endoscopia. Mentira! E você queria fazer endoscopia? Eu queria fazer endoscopia. Caraca, muito diferente, porque Muito a gente não tem diferente. muito contato, Sim. né, na graduação com a endoscopia. Mas eu tinha um professor em Goiânia, que é cirurgião, gastrocirurgião, que eu acompanhava e ele me incentivava muito, porque ele falava, é uma área que precisa muito aqui em Goiânia, então faz endoscopia, porque tem muito espaço, era uma coisa que eu pensava muito. Mas eu sempre tive essa vontade de sair de Goiânia, eu nunca quis ficar lá e eu sabia que se eu viesse fazer a residência aqui, dificilmente eu iria voltar. Então eu pesava muito isso, faço gastro para eu ter um espaço aqui quando eu voltar, e no fim bati o martelo pelo otorrino, vim para São Paulo, assim, nunca planejei voltar para Goiânia, sempre quis ficar aqui, gosto muito daqui. Que delícia! Mas eu brinco que o Igor realizou esse meu sonho, Tá esse, vendo? Por esse isso- segundo lado. Por isso vocês precisavam estar juntos, né? Sim. E, tá vendo? Cara, metades. E é isso. Então, olha, hoje a gente conheceu essa doutora Germana Otorrino, quem pode cuidar do seu sono, cuidar do seu ronco, cuidar do seu desvio de septo, fazer melhores performances para sua maratona. É uma profissional de ponta, referência. Se eu tiver que indicar alguém para otorrino, com certeza vai ser na doutora Germana, mas conhecemos também a G maratonista, a G dos desafios, a G que tem aí novos sonhos, novas conquistas e que já ultrapassou várias. Conhecemos a Karateca, como chama? Karateca. Karateca, para virar maratonista. Essa foi uma surpresa. Foi uma surpresa muito boa, eu adorei, eu quero ver vídeo. Se você puder terminar com um golpe, vai ser maravilhoso. Não vai... Essa eu vou ficar devendo. Ah, não! Vai aumentar a audiência nossa. Eu te mando vídeos depois. Tá ótimo. Eu quero agradecer muito sua participação, Gê. Muito obrigado Obrigada por aceitar eu. esse convite. De verdade, ó. E quem quiser saber mais, acompanhe a doutora G no Instagram dela, Germana Jardim. @Germana Jardim. Ela tem vídeos muito bons, conteúdos espetaculares que vão te orientar bastante na questão mesmo do otorrino, como que ele pode te auxiliar. Então, sabendo todo da sua saúde, da respiração, da audição e tudo mais, né? Limpando Sim. as ceras e tudo mais. Obrigado, G, por aceitar o convite. Muito obrigada, eu que agradeço. Então estamos finalizando mais um episódio de Boro Talks e segunda que vem, às 8 da noite, aqui no YouTube, outro episódio maravilhoso. Continue seguindo a gente. Gente, é muito bom. Karateca! Não, vai, faz um golpe. Eu não acredito Faz que um você não golpe. sabe. Eu Não vou fazer Faz um um golpe. golpe.
Ai, o golpe tá aí em você. Não vai filmar, vai. Vai logo.